Eu sou Clarissa Araújo, analista de negócios do SIG RH. Vou apresentar uma visão geral do módulo Férias. Antes de iniciar, vou apresentar alguns conceitos. O SIG RH é o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. Ele gerencia informações de servidores, somente servidores que constam no SIAP. O SIG RH é alimentado com informações da fita espelho do SIAP. Somente gerencia os dados do SIAP. O módulo Férias permite o gerenciamento das marcações de férias dos servidores da instituição e também o controle por parte do chefe e do RH. O módulo Férias faz comunicação com o SIAP também, inicialmente por meio de um arquivo chamado Histórico de Férias, que é extraído do SIAP e lido no SIG RH uma única vez, antes de ser usado o módulo pela primeira vez. Depois, para atualizar as informações de férias, é utilizado a troca de arquivos entre o SIAP e o SIG RH, conforme a gestão achar que seja necessário. Pode ser mensal, pode ser semanal, é uma decisão da gestão do RH da instituição. Eu vou mostrar no sistema onde é que faz essa importação desse arquivo histórico de férias e depois vou mostrar as outras configurações. No módulo Administração de Pessoal, aba Administração, subaba Fita Espelho, menu Arquivo Espelho SIAP, Férias, a opção Importar Férias. Nessa opção é feito o processamento do arquivo extraído do SIAP com o histórico de todas as férias do servidor. A próxima configuração a ser feita é o calendário mensal. É o cadastro dos períodos que vão impactar na utilização do módulo Férias. Também no módulo Administração de Pessoal, aba Administração, subaba Cadastros, nós vamos em Calendário Mensal, Criar ou Listar Alterar. Criar vai ser se for cadastrar a primeira vez e listar alterar se já tiver uma informação e nós vamos editar. Então, para férias, o que impacta é o fechamento de folha, que é a data em que o SIAP está aberto para envio das informações de pagamento. E a data de homologação de férias, que é a data em que os chefes de unidade vão poder fazer as homologações de férias dos servidores de sua unidade. Lembrando que esses acessos de administração de pessoal são acessos somente para quem tem o perfil administrador DAP. Esses acessos dessa aba Administração. Como é uma aba com muita configuração importante e restrita, poucas pessoas na instituição devem ter acesso. Já para o módulo Férias, alguns perfis são necessários. O perfil de servidor, que basta ser um servidor que veio no SIAP, na fita espelho, então não há necessidade de que a TI atribua um perfil, basta ele ter sido importado na fita espelho, ele já vai ser um servidor no SIG RH, ele já vai poder acessar o portal do servidor. Então, o servidor, no módulo Férias, ele vai interagir aqui por meio do portal do servidor, utilizando essa aba de férias. Existe também o acesso do gestor ou chefe de unidade, que aí, no caso, também pode ser aqui pelo portal do servidor, porém, para ele aparece uma aba especial chamada Chefia de Unidade, que aí vai ter acessos de vários módulos, e o que importa para nós no momento aqui é férias. Então, ele vai ter também esse acesso por aqui. Existe também o portal da Chefia de Unidade, que reúne apenas informações relacionadas à chefia, homologações que ele precisa fazer, informações que ele precisa ter acesso.
E aqui também tem o menu Férias. Os dois acessos fazem as mesmas operações, então é apenas uma maneira de facilitar a usabilidade. O chefe de unidade não precisa de nenhum perfil específico para acessar o SIG-RH. Basta ele ser um servidor que vai ser trazido na fita espelho do SIAP e basta ele ter uma designação de chefia. Então ele vai passar a ter acesso a esses menus que foram apresentados. E existe o perfil do gestor de férias. O outro acesso é o acesso por meio dos módulos do SIG-RH ao módulo Férias. Esse acesso é somente para os gestores do setor de administração de pessoal. Então eu vou voltar para o portal do servidor para mostrar o fluxo do início ao fim da utilização do módulo de férias. O servidor, ele vem aqui por meio de férias, inclusão de férias. Ele tem acesso somente para inclusão, consulta e alteração ou exclusão, e ele consegue ver também o cronograma de férias da unidade, que ele vê como é que estão as marcações de férias dos colegas da mesma unidade dele. No caso, vou mostrar para vocês a inclusão de férias. Inicialmente aparecem os dados do servidor, os dados de férias já marcadas e os dados do próximo exercício para que ele possa já marcar. Ele pode escolher o número de parcelas, de acordo com a legislação, e definir os períodos. Ele define o início do período que ele quer gozar as férias e ele define a quantidade de dias de cada período. Então, o sistema já calcula a data de término. Ok, ele também pode definir se vai querer adiantamento salarial e a gratificação natalina em quais das parcelas. Então, quando o servidor cadastra as férias dele, um e-mail é enviado para ele, confirmando que ele fez esse cadastro, e é enviado também uma notificação, um e-mail, para o chefe dele. Porque feito isso, não está valendo, certo? Ele só inseriu as intenções de férias dele. Mas o chefe de unidade vai ter que homologar. O chefe de unidade vem no menu Chefia de Unidade, Férias, homologar férias. Para o chefe de unidade, vão aparecer os servidores da unidade dele, que já têm férias cadastradas ou alteradas. E aí ele vê a lista de todos e pode fazer algumas ações. Ele pode alterar, ele pode negar ou ele pode homologar. O que aparece em vermelho são as últimas alterações que foram feitas. Feita a homologação, essas informações vão para o setor de administração de pessoal, para que eles possam gerar o arquivo e enviar essas informações para o SIAP. Agora vamos acessar um módulo com um gestor de RH, um gestor de férias. O gestor de férias, dentre outros acessos, vai interagir com o SIAP através desse menu Integração SIAP. Ele vai gerar férias e vai ser produzido um arquivo que vai conter todas as férias alteradas desde a última geração de arquivo. Então, ele vai informar o ano do exercício, a data de início e término do processamento que ele quer fazer, o mês, e aí ele vai gerar o arquivo que vai ser enviado para o SIAP. No SIAP, esse arquivo vai ser processado e ele vai gerar um arquivo de retorno. Esse arquivo de retorno vai ser lido aqui no SIG-RH, por meio dessa operação Ler Férias SIAP.
são gerados 2 arquivos, um arquivo de férias aceitas e um arquivo de férias rejeitadas. Nós lemos esse arquivo aqui e processamos, e aí as férias passam a ficar atualizadas de acordo com o que foi respondido pelo SIAP. Além disso, o gestor de férias tem acesso a diversas outras funcionalidades que eu vou falar de uma forma geral. Temos o calendário de bloqueio de férias, que é um calendário que vai impedir que o servidor possa marcar férias nos períodos que eu registrar aqui. Eu posso definir que somente alguma categoria de servidores não vai poder marcar naquele período, por exemplo. Temos a operação de bloquear a marcação de exercício. Nesse caso, eu vou dizer um servidor que não vai poder ter a marcação de um exercício por algum motivo que eu vou explicar aqui. Temos também o cadastro de lançamento SIAP. Esse cadastro serve para corrigir algum problema que tenha ocorrido nessa troca de arquivos entre o SIAP, talvez até processar algo de maneira mais urgente. Aqui eu vou poder consultar algumas férias de acordo com o filtro que eu desejar e vou poder alterar o status dela. Essa é uma operação somente que o RH tem acesso para corrigir alguma situação que ocorra no dia a dia. O normal é seguir o fluxo do SIAP. Então aqui eu vou poder vir e escolher essas férias aqui, elas tiveram algum problema que eu preciso corrigir. Eu vou poder alterar como é que foi o processamento do SIAP, se ele foi negado ou se ele foi pago marcado. Se ele foi negado, eu vou poder informar uma crítica, uma possível crítica. Então, isso aqui realmente é uma operação feita de exceção para corrigir algum dado que tenha vindo errado ou que seja mais urgente e não vai dar tempo de aguardar o processamento, mas lembrando que isso aqui tem que ser feito sempre de acordo com o que vai ocorrer no SIAP. Tem que estar idêntico, porque senão vai causar conflito. Como esse módulo já é muito utilizado em outras instituições e aqui na UFRN, a gente sabe que há necessidade dessa situação para corrigir algum problema realmente específico que possa ocorrer. Então, esse módulo, inclusive, ele tem várias regras com relação ao cadastro de férias. O servidor ele não pode cadastrar férias, por exemplo, de um dia para o outro. Existe uma série de configurações, justamente porque a gente já previu, já passou, inclusive, até por situações que mostram que há necessidade dessas regras para que não ocorra problemas entre a comunicação dos sistemas, porque a informação realmente que registra as férias do servidor é a informação do SIAP. O SIG-RH, ele apenas sincroniza e oferece mais ferramentas de gestão para os gestores da instituição. Então, como o RH tem um acesso mais especial, ele tem acesso também a cadastrar as férias, por exemplo, para o servidor. Só que no caso dele, ele já vai poder cadastrar as férias que ele quiser. Ele vai poder cadastrar de um dia para o outro. Ele vai ter um acesso mais pro, digamos assim. Ele não vai ter regra quando ele precisar cadastrar alguma coisa, porque normalmente o fluxo servidor cadastra, chefe autoriza e o DAP processa. Então, não vai ser preciso que o DAP chegue a cadastrar umas férias para o servidor, mas vai ocorrer alguma situação que ele precisa corrigir algo, que ele precisa resolver alguma urgência, então ele tem acesso. Essa definição de o RH cadastrar sem regras é um parâmetro, certo? É uma configuração que a instituição pode decidir se deixa ativa ou não. Existe também a operação de suspender férias, para o caso de férias interrompidas. Ela é diretamente ligada a essa outra operação, motivo para suspensão de férias, porque aqui eu vou cadastrar os possíveis motivos que normalmente ocorrem na instituição para a suspensão de férias, e aqui, quando eu for suspender, eu vou indicar um desses motivos. Então, essa operação é uma operação de configuração. Além disso, o RH tem acesso
alguns relatórios utilizados principalmente para a gestão. Esses relatórios são de acesso também do chefe, não todos, certo? Alguns relatórios são de acesso do chefe e apenas um, que eu já falei para vocês, é de acesso do servidor. Então, o servidor, ele só vê aquele relatório, que é o cronograma de férias, e o chefe, ele vê alguns relatórios, mas somente para a unidade dele. Ele vê o cronograma de férias, a escala de férias e o mapa de férias. E já o RH, não. O setor de administração de pessoal vai poder ver as informações de férias de toda a instituição. O relatório cronograma de férias, ele traz para uma unidade, de acordo com o período que eu selecionei, a previsão, as marcações de férias dos servidores, tanto as que já estão marcadas, quanto as ainda aguardando homologação. O servidor, o chefe e o RH têm acesso a esse relatório. Somente o servidor vai ver somente da unidade dele, o chefe vai ver também somente da unidade dele, e o RH vai poder tirar para qualquer unidade esse relatório. O relatório de escala de férias é um relatório que é de acesso do chefe e do RH. O chefe vai ver só da unidade dele e o RH vai ver para qualquer unidade da instituição. Aqui ele traz o período que eu selecionei e ele vai mostrar a quantidade de dias que as pessoas da unidade vão estar de férias naqueles meses. Então, o chefe vai poder tomar uma decisão com relação o número de dias que vai ter mais ausência, qual o mês que vai estar com mais ausência. E aí ele pode fazer uma programação melhor do dia a dia de trabalho dele. Um outro relatório é o mapa de férias. Também pode ser acessado pela chefia, somente para a unidade dele, e acessado pelo RH, para qualquer unidade. O mapa de férias, ele traz já a visão apenas de um mês. Ele traz cada dia do mês as marcações de férias. Esse é o mapa de férias, é um relatório que é acessado tanto pela chefia da unidade, somente para a unidade dele, quanto pelo RH, que pode ser para qualquer unidade da instituição. Ele traz já a visão mensal. Nesse caso, eu vejo dia a dia como é que estão as marcações de férias. Então, nesse exemplo aqui, eu já posso ver quais são os dias que eu vou ter mais de uma pessoa em férias no mesmo momento. Então, aqui nesse mapa é uma visão até bastante interessante para o chefe de unidade, em que ele pode programar melhor como é que vai ser a distribuição das atividades dentro de sua unidade. Outro relatório bem importante é o relatório geral de férias. Em que há diversas possibilidades de filtros para que o RH possa escolher qual a situação que ele deseja consultar. Então, digamos que ele precise ver todas as férias que foram marcadas no período de 1º a 31 de agosto. E aí ele traz um relatório completo com relação a esse período que eu defini, no caso para a unidade que eu escolhi, né? Então são informações de exercício, início e término do período aquisitivo, número de dias que foi marcado, se já foi aceito pelo CIAP, que pode ser somente incluída, aí nesse caso não foi homologado ainda pelo chefe, ou está pendente também de homologação. Ou pode estar alterada apenas também pendente de homologação. E no caso, quando é aceito pelo CIAP, é o paga marcado. E aqui os detalhes do parcelamento que foi feito. Fora isso, há diversos relatórios, férias marcadas em períodos bloqueados. Isso aqui já se vê que é para resolver uma situação. Você bloqueou um período e, no entanto, alguém tinha marcado antes. Aí o RH pode ter acesso a quantas pessoas fizeram isso para que solicite, que remarque. Pode ver um relatório somente de férias que foram alteradas. Esse histórico de modificação de férias, você vai ver tudo o que aconteceu com relação a
as férias de um servidor específico. Ela vai trazer todo o passo a passo do que aconteceu. Cadastro, alteração, homologação, quem foi que homologou, qual foi o dia, qual foi o processamento que foi feito com a leitura de arquivo. Então, isso tudo é registrado aqui. Um relatório de quantitativo de férias, relatório de críticas de férias, que traz as críticas que vieram do CIAP para o caso das férias negadas. E também um relatório de servidores ativos sem férias marcadas por ano. Então, em linhas gerais, de forma bem geral realmente, esse é o módulo de férias. Ele é um módulo simples, porém que tem um conjunto de regras que são bem definidas, justamente para evitar que ocorra erros no processamento do CIAP, que ocorra negação das férias no CIAP. Então, o objetivo é que quando o arquivo vá para o CIAP, ele já seja todo aceito, todas as férias sejam aceitas, porque eu já previ as situações aqui no momento do cadastro das férias. Ele obedece várias regras. Então, essas regras, boa parte também é configurada por meio de parâmetros no início da implantação do sistema. E aí, quando vocês forem estudar esse módulo com o objetivo realmente de implantar, e vocês se aprofundam e entendem todos os detalhes para essas configurações. Então, obrigada e até a próxima.